do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. Deus é fiel na nossa vida. Vamos contar com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Olha só, nós precisamos entender que nesse mundo nós temos desafios. Jesus já disse isso lá em João 16:33. O que eu preciso entender? Em mim tenhais paz, no mundo sofrereis tribulações. Irmãos, nós estamos cientes disso. Todo dia nós precisamos estar cientes disso. Por quê? Porque assim a gente não vai decepcionar, não vai ficar, ai, tô decepcionado com o que? Ai, aconteceu isso. Não, estamos no mundo. Quando a gente estiver lá no céu, na glória, lá com Jesus, com Deus, né, adorando, né, o tempo todo, louvando a Deus, aí é outra história. Enquanto nós estamos aqui, tem luta, tem desafio, tem situação contrária, é coisa que acontece para um lado, coisa que acontece para o outro. Então, fica ciente disso para não decepcionar. Agora, por que nós precisamos entender? Ó, vamos aqui para a Bíblia. Ó, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ó só, irmãos, o que nós precisamos entender? Lembra que eu acabei de falar? De desafio, de luta? O versículo 16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmão, presta bem atenção, eu quero pontuar essa parte aqui, depois a gente passa para a base do texto aqui, a direção de hoje. Olha só, conta com a misericórdia de Deus. Conta com a bondade de Deus em nome de Jesus. Conta com a presença do Senhor. Ó, tem luta, tem desafio? Tem, mas mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que eu preciso entender nessa primeira parte? Deus coloca gente do nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar, para nos dar uma direção, né? Pessoa que tem um conhecimento que a gente não tem, a pessoa ali tem um conhecimento em uma determinada área, determinada coisa. Ó, vai lá, fulano, faz isso, vai que vai dar certo, você vai conseguir. É assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Tem luta, tem desafio, tem situação contrária que acontece, mas nós precisamos entender que, em nome de Jesus, nós vamos viver o cuidado de Deus, nós vamos viver a misericórdia de Deus em nome de Jesus, vamos viver a bondade do Senhor em todo o tempo. Aí ele falou assim, mas ele não entendeu. Por que não entendeu? Agora vamos entrar nessa segunda parte do assunto. Então, saiba que mais são os que estão conosco. Estão passando luta? Estão passando desafio? Mas mais são os que estão conosco. Deus é fiel. Muitas vezes Deus vai fazer o milagre diretamente. Muitas vezes Deus vai usar alguém para nos abençoar, para nos dar uma direção. Às vezes a pessoa fala, fulano, faz tal coisa de tal jeito que vai dar certo. Mas são os que estão conosco. Nós precisamos entender que estamos no mundo. E no mundo tem desafio. Mas tem gente que é colocada por Deus para estar ao nosso lado, para nos ajudar, a nossa família, o nosso cônjuge, né? Então, vamos contar com a bondade de Deus, vamos contar com a misericórdia de Deus, mas são os que estão conosco. Mas ele não estava entendendo, estava só os dois ali. Eu vou dizer que estava só os dois, né? A escola de profeta é uma outra história aí. Não sei se tinha mais gente lá aprendendo com Eliseu, mas sempre cita ele. Então, vamos dizer que estava só os dois lá, tá? Só para não entrar em nenhuma outra vertente aí e tal. Mas vamos lá. Ó, e ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Luta para que todo dia Deus possa abrir os seus olhos. Lute para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais em nome de Jesus. Por quê? O Eliseu orou, e na hora que o Eliseu orou, ele
o menino aqui a gente fala menino, modo de dizer, né? Mas já tinha uma certa idade ali, era um ajudante dele ali, estava aprendendo as coisas de Deus. Então, na hora que ele orou, Deus abriu os olhos espirituais e ele enxergou o vale ali, né? Porque era um vale, cheio de cavalos e carros de fogo, mas são os que estão conosco. Mas em nome de Jesus, lute todo dia para que seus olhos espirituais possam ser abertos diante de cada situação. Irmão, eu não sei se você vai ver anjo, se você vai ver demônio, se você vai ver isso, se você vai ver aquilo, mas lute para que a sua visão espiritual seja aberta. Por quê? Porque diante de cada situação, nós precisamos enxergar o quê? Que fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, o 11 e o 12, que Deus tem com a aprovação, Deus dá o livramento. Então, ore para que Deus te dê a capacidade de enxergar o livramento, a manifestação de Deus, as coisas de Deus acontecendo. Lute para que Deus abra a sua visão espiritual, irmão. Sem visão a gente não é nada. E a visão vem através da palavra, da manifestação de Deus. Ó, promessa de Deus que veio, que chegou na nossa vida através de Jesus. Então, primeira parte, luta para abrir os seus olhos em nome de Jesus. Segunda parte, né? Primeira parte é que tem gente conosco aqui nessa terra e Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para enxergar os carros, cavalos de fogo, o mundo espiritual em nome de Jesus. Ó, e há de ser que depois, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Irmão, em nome de Jesus, isso daqui está em Joel 2:28. Qual é essa promessa? Aonde se cumpriu essa promessa? Através de Jesus. Quando cumpriu, quando iniciou isso? A partir do Pentecostes lá, que aconteceu os sinais. Obviamente que tinha acontecido coisas antes, né? Disso, mas para nós foi ali no dia de Pentecostes, tinha vários povos, várias pessoas ali de outras nacionalidades, de outros povos ali, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado ali, e tal, foi um mover tremendo, e nós recebemos essa bênção através de Jesus. O que eu preciso entender? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, revelação de Deus. Lembra que o José teve o sonho, os reis magos e tal? Então, já inicia ali. Então, por isso que eu falo que antes do dia de Pentecoste. Vossos jovens terão visões. Irmão, Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, assim como o Eliseu orou e o menino ali abriu os olhos, Deus abriu os olhos dele, através da presença do Espírito Santo, nós vamos ter os nossos olhos abertos, nós vamos ver de novo isso aqui. Olha só, então eu preciso entender, viver essa promessa, a revelação, os nossos olhos abertos. Ó. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os. Isso vos escandaliza? O que Jesus está falando que escandaliza? Que eles precisavam. Jesus começa a falar: minha carne é o alimento, meu sangue é a bebida, é aquilo que vocês precisam. E eles não estavam entendendo nada. Eles pensou que eles iam ter que comer literalmente ali a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. Eles não estavam entendendo nada. E aí eles se escandalizam. Por quê? Não tinha a visão espiritual. Olha só. Aí Jesus vai falar: ó. O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde estava? Ascender para o lugar onde estava antes. Ele estava revelando para eles, ó, como é que vocês vão... O que vai acontecer com vocês quando vir eu subir da onde eu estava, né? Da onde eu estava lá no céu. Irmão, aí ele fala assim, ó, o Espírito
é o que dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Meu irmão, em nome de Jesus, o que que nós precisamos entender? Conta com a presença de Deus, conta com a manifestação de Deus em nome de Jesus, conta com o poder de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, contar com a presença de Deus. O que que ele está falando? Ó, vocês não estão entendendo nada do que eu estou te falando. E ainda quando vocês veem eu subir da onde eu vim, como é que vai ser isso? O que que Jesus estava falando? Que tinha muito mais coisa para mostrar para eles. E no nome de Jesus nós vamos viver e ver e viver as muito mais coisas que Deus tem para a nossa vida. Ele abre os nossos olhos espirituais. Não dá para andar sem a visão espiritual aberta, sem entender o que está acontecendo, as coisas, as manifestações de Deus. Ó, vamos ler 1 Coríntios 2,9 de novo? A gente leu ontem, vamos ler de novo. Agora num contexto num outro contexto aqui. Ó, no entanto, como está escrito, o olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Irmão, o que que nós precisamos entender? O que Deus reservou para nós está lá quietinho, guardadinho, Ele tem para a nossa vida. O que que eu preciso fazer? Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele está, assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Irmão, o que que eu preciso entender? Busca a revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus, busca o que ele tem. Deus quer, ele não é só eu que quero, mas Deus quer abrir a nossa visão espiritual para que nós possamos enxergar. Então, o que Deus preparou para mim e para você não está na nossa mente, no nosso coração de maneira natural, mas Ele abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, o que eu preciso entender? Deus vai abrir a sua visão espiritual diante de cada situação. Está surgindo uma situação? Não fica com medo de orar, não. Pega lá e ora em nome de Deus. É assim, assim, assado. Deus não é pego de surpresa, querido. Aí, muitas vezes, Deus está impulsionando eu para fazer uma oração, para você para fazer uma oração, para quê? Para mudar as coisas que vão acontecer? Às vezes pode ser, mas não, para que fique registrado aquilo que Deus já ia fazer, já ia porque já fez. Já ia fazer e trazer para nós aquele momento de comunhão. Filho, eu já estou revelando para você o que, que vai acontecer, eu já estou te mostrando, você está sentindo isso aí, mas eu já estou revelando, e Deus vai revelar. Irmão, presta bem atenção, ninguém anda por que está sentindo, por aquilo que... Não, a gente anda pela fé, mas há situações que nós percebemos coisas diferentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar no nosso sentimentinho? Não. Deus, confirma isso aqui. Ô Deus, manda embora isso aqui, estou sentindo alguma coisa, estou sentindo uma alegria tremenda. Será que é de mim mesmo? Será que é de Deus? Não, vamos orar, porque Deus vai lá e confirma. Ah, não, é só coisa da carne. Ah, não, é um sentimento meio desagradável. Ah, o que é isso aí? Não, vamos orar que Deus vai mandar o mal embora. Em nome de Jesus, e assim vamos. Mas o que nós precisamos entender? Ó, visão espiritual aberta diante de cada situação. Deus tem muito mais do que ele estava falando para os discípulos. Onde aconteceu isso? O Espírito Santo na nossa vida. Então, vamos tomar posse da manifestação daquilo que Deus tem, porque aquilo que Deus tem, Deus nos deu de maneira gratuita e nós vamos viver a manifestação de Deus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é poderoso, o Senhor abre os nossos olhos espirituais, vem com a tua graça, vem com o teu poder e a tua misericórdia, em nome de Jesus, Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, abre o nosso entendimento com a tua unção, a tua graça, abre o nosso entendimento com a tua presença e a tua misericórdia. Nós dependemos de ti, Deus, nós dependemos que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Manifesta do teu poder, manifesta da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, nos faz enxergar as coisas que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. E obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco e mais são os que estão conosco do que estão com Ele. Eu peço, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, livra de toda situação contrária,
em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.